Então, aí eu entro no que eu tenho tentado fazer como prática lá no meu Instagram, né? Então, vocês têm aí o meu perfil e o que eu posso dizer sobre como que esse perfil passou a existir é basicamente por conta de uma demanda de quarentena, né? Parece que no começo da quarentena as pessoas ficaram todas muito loucas e a gente precisou inventar muitas formas de conversar com os nossos públicos. Então, no início, esse perfil chama prof.luana, porque era um perfil fechado para os meus alunos. Então, eu só conversava com os meus... Eu tinha um perfil pessoal e daí eu queria fazer um perfil para discutir com os meus alunos questões de linguística e manter um contato. Eu montei esse perfil de Instagram para a minha prática profissional. E aí eu comecei a circular lá dentro coisas que iam ser interessantes para os alunos. Então, de fato, eu comecei com um público muito fechado para serem alunos de letras, porque não era um perfil que eu tinha planejado que fosse um perfil de divulgação, assim. Era para atender esse público específico. E aí, o que aconteceu foi que, conforme, né, esse material foi circulando, comecei a ter um aumento do número de seguidores, e daí, quando eu vi, a coisa já estava tomando outra proporção, né? Então, eu estava começando a ter seguidores de outros estados, seguidores de regiões mais distantes e seguidores com interesses outros, né? Então, foi quando eu comecei também a divulgar o perfil da Prof. Luana no meu Instagram pessoal, então começou a vir mais gente aqui. E eu acho que aos poucos essa conversa está ficando mais flexível. Então, para vocês verem, esse último post aqui, que é quanto é uma banana, esse é um post que eu fiz completamente pensado já para um público mais amplo, né? Agora, de novo, tentativa e erro. A gente está indo aqui tentando entender como que a linguística vai entrar nesse formato novo. Aí eu pus aqui porque a Luciana tinha me pedido, né? Quais são os favoritos da galera lá no meu perfil. Esse post de topicalização é uma sentença da Milena, que é uma influencer de Instagram e de Twitter. E eu digo para vocês que eu acho que esse post aqui era o post menos promissor para ser o que tem o maior número de curtidas no meu perfil. Mas ele conseguiu, por quê? Porque a Milena retweetou. Opa, não é retweetar, compartilhou. Então, com esse compartilhamento de uma pessoa que tinha uma bolha de seguidores muito maior, esse post teve um alcance fenomenal. Então, o que acontece aqui é que eu vou dizer para vocês que eu, analisando esses 9 posts aqui, eu não consigo dizer para vocês qual é a receita de sucesso. Porque cada um desses posts aqui faz coisas diferentes. Então, por exemplo, esse da topicalização é sobre uma estrutura que é a pessoa que toma café sem açúcar, a alma dela já foi corrompida faz tempo. Uma estrutura de topicalização que eu só joguei lá e falei, olha, gente, isso aqui é uma topicalização. E essa estrutura aparece no francês, aparece em tal outra língua, e tal outra língua é simplesmente isso. Esse é um post, o segundo que está aqui, é um post que eu fiz com o Vitor, que está aí, que adivinha? É um post que replica a lógica do Instagram de fazer o dado com a prescrição. Então, post de vírgula. O dia que esse post viralizou, eu fiquei indignada, porque eu falei, eu passo horas aqui falando de coisas muito divertidas e, de repente, o post que viraliza é o de vírgula. Aí, hoje em dia, eu entendo. Não, na verdade, a dinâmica é essa. A dinâmica lá do Instagram é de prestar atenção nessas questões assim, porque é o que as pessoas tendem a interagir mais e expandir mais o público que vai dialogar com esse post. Aí esse terceiro aqui é um post que trata de um tema que é um tema que estava em emergência naquela semana, que é o julgamento do menino que... como era o nome desse menino?
o julgamento do estupro da Mari Ferrer, né? Então, foi um post que eu fiz com uma mobilização de militância, né, de feminismo, e daí, no fim das contas, ele trabalhava especificamente sobre a natureza do ter, né? Então, o ter existencial e o ter pós. Se eu não me engano, não foi você que me mandou esse post, Luciana? Ai, não me lembro mais. Ah, o do ter foi. Foi, a gente troca alguns, né? Eu mando, assim, eu encomendo o post para a Luana. Já vou deixar aqui a confissão. Esse aqui da hipocrisia foi o meme que ganhou o mês passado, né? Eu tenho post sobre isso, a Luciana tem post sobre isso, o Linguisticão tem post sobre isso. E olha só que legal, cada um viu coisas diferentes no post. Então, a Luciana foi falar do uso e menção, o Linguisticão foi falar do nome que se dá lá para as palavras que tem a propriedade que expressam, e eu fui falar do conector aqui, do enfim. Só que é isso, é um meme, não pode celular na sala de aula, mas pode aula no celular. E daí eu coloquei mais uma fileira de outros exemplos do mesmo meme, e mostrando, né, que a gente tem aqui em cima uma aparente contradição, e esse enfim aqui é o que dá o gancho da hipocrisia, né? Esse enfim com a hipocrisia mostra o quanto aquela aparente contradição era só aparente mesmo. E daí aqui esses outros são alguns que eu ainda vou comentar aqui em seguida. Então tá, então ó, diante dessa situação toda, eu diria que tem, sei lá, umas 3 ou 4 coisas que aparecem no meu perfil que eu gosto de explorar bastante, tá? Então, como eu tenho essa percepção do fato de que o Instagram tem muita disseminação desse conteúdo que é não científico, né? Que é essas falsas racionalizações sobre uma prescrição, eu fiz alguns posts que são o post do Exposed, né? Eu acho que foi o Vitor que comentou o dia que eu postei esse da concordância negativa, ele falou, a Luana jantou cedo hoje. Porque é o tipo de prescrição que não tem nenhum embasamento com relação aos usos que são, de fato, os usos bem avaliados quando há monitoramento, né? Então, veja só, curiosidade linguística. Também em português, 2 negativas equivalem a uma afirmação positiva. Isso não descreve o uso linguístico desse dado, de maneira nenhuma. Quando você diz, não falei nenhuma palavra, você não está dizendo que você falou uma palavra, entende? Então, esse tipo de post que está disseminado lá dentro do Instagram, e ele reaparece, volta e meia, esse tema da dupla negação, é o tipo de coisa que, tipo, eu posso dizer, olha, isso aqui eu acho que você precisa pensar 2 vezes. Então, eu acho que tem meios de fazer prescrição naquele contexto, que é o contexto ali do português para concursos, né? Mas essas estratégias, que são estratégias datadas, sei lá o que dizer, são estratégias que eu acho que a gente pode usar para justamente explorar o quanto essas prescrições são tem bases fracas, né? Então existem vários motivos para a gente explicar por que determinado uso é mais bem avaliado, né? Então, porque tem a ver com situações de automonitoramento, porque é usado em gêneros discursivos que são gêneros formais, enfim, você vai lá construir o que é o motivo que leva a dizer que uma forma é mais adequada, mais apropriada para determinadas situações e não outra. Mas você não vai fazer esse tipo de afirmação de recomendação de uso simplesmente porque, sei lá, tirou do chapéu, né? 2 negativas equivalem a uma afirmação positiva só na lógica, né? Quando você está lá fazendo conta de dedução lógica. Agora, eu já achei vários exemplos desse e eu estou fazendo análise deles aos poucos, né? O outro, esse foi para o YouTube, né? O correto é bom fim de semana e bom final de semana. De novo, faz uma previsão de correção
que não tem embasamento empírico, não tem embasamento em usos. Então, quem falou que bom final de semana é um uso que você deve evitar, certo? Eu realmente não consegui achar estudos e o meu próprio uso de língua portuguesa não tem nenhuma associação de valor negativo aqui com esse bom final de semana. E daí você vê, tem uma racionalização de antônimos aqui. Contrário de fim, ou contrário de final. No fim das contas, o que eu trabalhei em cima desse dado foi justamente o que são antônimos, né? O que você espera de um antônimo e se faz sentido ter que escolher entre um ou outro. Não faz, né? Eles têm funções linguísticas diferenciadas. Então, assim, eu acho que uma das coisas que faz sentido se falar em termos, né, do que a gente faz lá no Instagram é justamente o como que a gente lida com essas prescrições que estão muito disseminadas lá na rede. Agora, é claro que eu posso falar dessas questões que envolvem variação de um outro jeito. Então, o que eu tenho feito é, de fato, tentar mostrar o que está por trás. Então, o primeiro post que você tem aqui é uma postagem que simplesmente mobiliza as pessoas a pensarem sobre os seus usos linguísticos de variação, né? Bolacha, pão de sal, pão canja, ladinha, rorex e estilingue. São os nomes que essa pessoa dá para esses itens aqui. Você possivelmente vai ter nomes diferentes, porque são justamente itens lexicais em variação. Agora, eu posso simplesmente jogar isso no vento, né? O que foi o gancho que eu explorei nessa postagem? Foi justamente como que a gente consegue ler essa variação associada a esses itens lexicais. Então, tem estudos que vão, de fato, trabalhar com a distribuição de região associada a esses itens. Então, você tem aqui é o caso da mexerica, né? Por isso que tem esse desenho em todos os cantos aqui. Com esse mote aqui, eu consigo falar que tem um atlas linguístico do Brasil que trabalha especificamente com essa variação, né? E que vai montar esse tipo de objeto aqui, que é uma carta linguística. Então, daí tem toda um interesse, né, em entender qual é da distribuição dessas variantes aqui, e tem pessoas por trás disso, né? Então, você veja que agora, ao contrário de simplesmente dizer é mexerica, ou é vinho quente, ou é quentão, ou é biscoito, ou é bolacha, eu tenho aqui alguém que foi lá com uma metodologia de coleta de dados e se comprometeu a fazer a generalização sobre esses usos que foram documentados, tá? Então, o que acontece aqui é que, por mais que essa mobilização do biscoito ou da bolacha seja, assim, uma coisa que a gente fala toda hora, a gente tem como olhar para isso de uma perspectiva mais, como eu posso dizer, científica, talvez, tá? A questão... Por que eu estou trazendo essa conversa aqui? Porque foi a semana da variação lexical. O Twitter ficou ensandecido, todo mundo falando que nome você dá para esse objeto e tal. E foi o dia que, inclusive, viralizou um post do Felipe Neto falando do nome do molho vinagrete. Então, você veja, esse é o tipo de situação que daí é para se discutir popularização lá no Twitter, né? Outra conversa. Quando, na semana passada, o Felipe Neto resolveu comentar sobre a abertura dos sarcófagos da múmia do Egito lá, teve uma antropóloga que foi lá e fez a ressalva, né? Tipo, ele estava dizendo que isso ia causar a disseminação de uma doença do Antigo Egito, e a antropóloga foi e disse, olha, não é bem assim, veja só. E fez lá uma thread no Twitter explicando como, de fato, se faz essa abertura, né, desses sarcófagos e tudo mais. Pois na semana anterior a gente perdeu exatamente essa oportunidade
de fazer o Felipe Neto dialogar com os linguistas. Porque você veja, ele estava lá falando que alguém comentou que o nome do molho era vinagrete, e ele em cima já devolveu que o nome do molho não tem que ser molho campanha. Pois nós temos aqui a metodologia justamente para dizer, olha, Felipe Neto, por mais que a variação ocorra, eu posso te mostrar que isso é localizado na região tal e tal, aí, que é a região do Rio de Janeiro, no caso, entende? Então, assim, é sobre como a gente também consegue levar esses assuntos adiante, levar esses assuntos lá para fora. Então, esse é o caso da variação, da variação de item lexical, né? E teve esse outro caso, que é o da variação do número dentro de sintagma nominal. Então, eu amo matar o plural. 4 gatos e 2 sucos. Esse foi um post que eu até coloquei mais informações lá, porque inclusive fazia uma referência a Marta Scherr, que é quem se dedicou mais a esse tema. Então, aqui a gente tem justamente a tabela dos usos lá da Marta Scherr, né? Quando ela fez o estudo sobre que itens iam levar a marca do S do plural. Então, você tem uma tendência de manter a marca do plural no O, né, no determinante anteposto ao núcleo na primeira posição, mas esse que é o caso que gente, eu até conversei com essa menina, agora não lembro o nome dela, que essa Hart comentou, é esse que está aqui em rosa, né? Então, você tem aqui 4 gatos, 2 sucos. Quando você tem o núcleo, né, na segunda posição do sintagma nominal, você tem justamente o apagamento dessa marca de plural. Então, eu amo matar o plural, mas não é só porque eu tenho uma vontade própria, é porque existe uma organização, uma lógica por trás dessa variação. E a gente pode usar esse tipo de situação para justamente explorar a questão do funcionamento da variação, né? Então, não é aleatório, e mais que isso, não é localizado a determinadas classes sociais. É uma marca que está, uma variação que está bem disseminada, inclusive, né, um pouco em situações de monitoramento. E esses aqui são os que a galera mais adora. Então, são situações das manchetes de jornal, né, que você tem 2 leituras. Então, para cada uma dessas manchetes de jornal, a gente tem uma interpretação que é pelo menos dupla, né, em alguns casos até mais do que 2 vezes. E esse também foi um que foi super legal de trabalhar, porque como que eu, enquanto pessoa lá que trabalha com linguística formal, encara esse tipo de coisa? Eu já olho para isso aqui, eu já consigo prever mais ou menos a combinação dos termos, né? Só que a gente faz isso com diagramas arbóreos e tudo mais. Eu fui por esse caminho das caixinhas aqui. E daí as caixinhas vêm representar justamente as 2 leituras, né? Então, em você tem a leitura inusitada, né, que é do estudante picado por mãe, Nádia, padrasto, 9 pessoas e tudo mais. Agora, a leitura que a manchete do G1 pretendia era de indiciar várias pessoas. Então, você tem o estudante picado por Nádia, você tem o indiciamento da mãe, o indiciamento do padrasto e de outras 9 pessoas. De onde que vem essas 2 interpretações? É simplesmente porque essa frase está lá solta na manchete? Não, é porque especificamente essa combinação dos termos vai ter mais de uma possibilidade de arranjo, né? Aí tá, esse post está aqui também para falar da manipulação do tipo de linguagem, né, que você veicula nessas situações. Então, eu tenho aqui um post que
o máximo de informação aqui metalinguística que eu tenho é ambiguidade estrutural e constituintes, né? Constituintes e ambiguidade. Mas tem um slide aqui no meio que é justamente para explicar que ambiguidade estrutural são duas leituras, né? Por conta de razões de combinação. Agora, tem um outro post que a galera gosta bastante, que é esse de implicatura, que é o caso do cara que foi comentar na página do Burger King. Meu pai foi comer no Burger King e foi para o hospital. Boa noite, Robson, o que houve? Ele é médico. Então, você tem aqui uma frustração, né, do que você esperava que seria essa interação. Porque se o cara foi para o hospital, é porque ele provavelmente teve algum desconforto, algum infortúnio depois de comer no Burger King. Só que o que você descobre depois é que ele não teve nenhum desconforto. Ele foi para o hospital por um motivo muito razoável, que é o fato dele ser médico. Agora, como que foi o cálculo desse raciocínio seu? Porque você estava seguindo na linha do Burger King, né? E daí tem a questão que é os nossos caminhos implícitos aqui, as coisas que a gente não precisa falar explicitamente para entender, né? Então, tem toda a questão da implicatura. Então, esse é um post que eu pesei mais a mão nas referências teóricas. Então, você tem aqui uma citação, sabe, que é da fonte lá do Grice. Só que o que acontece? Para cada uma dessas citações, eu tenho aqui uma explicação, né, uma glosa do que é esse raciocínio. Então, no fundo, isso aqui é meio que para trazer um contato com digamos assim, de onde veio essa reflexão. E daí os passos são feitos vez por vez, né? Então, quando você diz o meu pai foi comer no Burger King e foi para o hospital, você precisa mobilizar informações, né, que envolvem o que é o BK, né, o Burger King. Por que o Robson está me dando essa informação? Ele não falaria isso se não fosse relevante. E daí você, a partir desse cálculo de achar que o Robson está sendo relevante, você prevê, né, que tem que ter uma relação entre uma parte da sentença que é comer no Burger King e a outra. E aí depois você precisa cancelar suas expectativas, porque você foi fazendo o raciocínio que era implicado. Mas aí você tem uma informação nova que o Robson te dá, que faz você reler o raciocínio que você tinha feito. Então, por mais que aqui eu esteja falando de uma questão técnica da implicatura, isso na verdade, um cálculo que todo mundo é capaz de fazer. Então, esse é o mecanismo básico que eu vou usar, vou deixar esse para depois, aqui, para revelar a outra parte que eu tendo a priorizar lá no Insta, que é como você revela para essa pessoa que está acompanhando uma coisa que ela própria já sabe, mas não sabia que sabia, né? Então é a coisa do eu simplesmente sei que quando eu escuto isso eu interpreto dessa maneira, mas como que eu sei que eu interpretei dessa maneira é um saber implícito, né? Eu não tenho uma consciência sobre esse cálculo de implicatura. Mas isso é um fenômeno linguístico que vai estar presente em tudo que é citação discursiva. A implicatura é um fenômeno muito intrínseco, né? Necessário para as nossas interações. E daí ele mobiliza uma série de informações lá da pragmática que fazem todo sentido quando você começa a ver esse passo a passo. Entende? Então, é sobre como essas informações são apresentadas para que você vá fazendo o seu caminho de compreensão. Coloquei aqui no final aquele da hipocrisia, justamente para mostrar qual é o tipo de raciocínio que eu tento fazer, né? Então, eu sempre parto de uma questão que é uma questão, um dado que as pessoas já viram por aí, ou que ela facilmente vai bater o olho e vai entender qual é a daquela situação, justamente pela concisão do gênero, né?
E daí o que acontece é que você vai revelando, por exemplo, não pode celular na aula, mas pode aula no celular. Isso é uma aparente contradição. Por que é uma aparente contradição? Porque parece, né, com esse mas. Esse mas é o que tende a te dar a ideia de que isso fosse gerar uma contradição. Só que é só aparente, na medida em que você acha graça nessa história, né? Então, o fato é relatado como uma contradição, e daí rotulá-lo como uma hipocrisia é que vai trazer a graça, especialmente quando você vê esse carinha, né? Esse cachorro olhando para o nada. Aí você fica, meu Deus do céu, de onde veio essa relação entre a hipocrisia e o celular e tudo mais? Aí a gente consegue ver que essa informação a gente dá de barato quando a gente está interpretando, né, esse meme, mas no fundo tem muito mais coisa escondida aí. E são essas coisas escondidas que vão ser o interesse, né, para você mostrar que existe uma lógica por trás. Então, assim, é sobre eu conseguir comunicar que existe, não só que aquela correspondência que a gente viu entre normas, né, que são disseminadas no Instagram como normas que são prescritas sem embasamento, mas também é sobre a gente perceber o modo como os nossos usos linguísticos triviais acontecem. Então, a gente consegue costurar aqui também toda aquela conversa que envolve a plenitude formal das variedades, das línguas, que vêm acompanhadas com o fato de você conseguir mostrar que existe uma gramática e regras de funcionamento tanto para situações que são de variação, quanto para essas situações que são pragmáticas. A gente consegue mostrar, né, uma regularidade, uma situação de explicação de fato do fenômeno. Só para terminar, né, esses são os casos em que eu fiz a ponte, né, com questões que são externas, né, então foi a época da morte do Chadwick Boseman, foi uma situação em que eu fiz a ponte com o sentido de referência, porque quando você tem essa manchete Chadwick Boseman, o Pantera Negra morre aos 40 anos, você precisa explicar como que esse sintagma, esse nome dessa pessoa está sendo posto em equiparação com o Pantera Negra. Então, da onde que vem essa equiparação entre essas duas expressões, né? É pelo fato de que as duas vão mapear a mesma referência, né? Então, teve lá uma racionalização, uma explicação em cima do funcionamento de sentido e referência. Esse foi o caso do voz como uso de pronome de segunda pessoa do plural, porque é um vídeo do Porta dos Fundos em que eles faziam uma brincadeira, assim, né? O chefe pedia para ser referenciado, para ser nomeado pela segunda pessoa do plural. E daí foi o suficiente para a gente conseguir problematizar quando que esse voz aparece, por que ele aparece só em registros específicos e como que uma associação tipo, você buscar o domínio do voz e das formas verbais que estão associadas a ele, não necessariamente vai estar vinculado a um português fluente, né? Que é o nome do vídeo do Portas dos Fundos. Então, aqui a gente consegue ver essa relação aqui. O do Dark, eu até coloquei aqui porque é o vídeo, o post preferido da Luísa Godoy, que é uma amiga minha, porque é um que a Janaína deu uma mão sobre um conceito que é extremamente técnico, que é esse da reflexividade, né? Então, é sobre a relação que você tem entre um pronome que está dentro de uma sentença e o nome que tem a mesma referência que ele dentro dessa sentença. E daí, daí eu não sei se eu posso dar spoiler, porque esse foi o problema desse post, que a gente colocou aqui o alerta de spoiler, mas no fim das contas as pessoas tomaram spoiler de qualquer jeito.
E daí a gente fazia uma relação com a possibilidade de você ter uma mudança de referência, né, desse protagonista que assume diversas personalidades ao longo do seriado. Então, só para mostrar como esses posts aqui vão buscar em questões que são da cultura pop, né, situações que são exemplares em relação a fenômenos linguísticos. E daí, por esse gancho, a gente chega, né, na análise linguística por conta, né, de uma motivação que é de apelo geral da galera. A última coisa, né, porque que eu tenho tentado fazer lá no meu perfil é criar uma comunidade que se engajasse nessas discussões. E acho que essa é a parte que está sendo mais produtiva de fato, porque o que acontece? Eu fui organizando os posts, e isso eu copiei meio que da Luciana, por conta dos temas aqui, porque também fica de fácil acesso para quem eventualmente quer fazer uma consulta, sabe? Para quem quer falar sobre, quer lembrar daquela situação que envolvia a referência, ou quer lembrar daquela situação da mexerica, pode achar facilmente os posts por aqui. Mas mais do que isso, o legal é que eu tenho percebido é que as pessoas estão se esforçando para me mandar casos que eu poderia analisar. Então, assim como a Luciana está falando que ela encomenda post, todo mundo desses meus seguidores tem a liberdade de me mandar os dados que eles encontram no dia a dia. Então, aquele dado que é da Vanessa da Mata, esse aqui da ambiguidade estrutural, Vanessa da Mata descobre que pegou o músico que tocou com ela no colo quando ele era bebê. Eu recebi de, sei lá, umas 5, 6 pessoas, muita gente me mandou esse dado, eu acho que a Luciana também recebeu esse dado, porque quando a gente faz esse movimento de revelar para as pessoas como elas podem olhar para esses usos linguísticos, elas seguem esse tino, isso que é o mais interessante. Então, as pessoas estão atentas a fenômenos linguísticos que eventualmente poderiam passar despercebidos. Então, toda semana alguém me manda alguma coisa que são fenômenos que essa pessoa passou a ter uma percepção mais acurada por conta dela ter entrado em contato com esse modo como a gente apresenta essa reflexão. Eu tenho certeza que a Luciana também recebe um monte de coisa, né? E daí, além de tudo, para manter esse diálogo vivo e aberto, eu também estou fazendo as conversas, né, do Língua Solta, que acontecem geralmente na sexta-feira, lá por umas 6 da tarde. Então, são conversas que são sobre os posts da semana, justamente por conta daquela limitação que eu tinha falado para vocês inicialmente. O Instagram me dá ali um espaço de 2.000 caracteres, que às vezes as pessoas não leem, e tenho lá as 10 imagens. Então, são espaços limitados, e eu tenho muita coisa para falar sobre aquilo. Tem posts que, às vezes, eu podia ficar, sei lá, dando uma palestra sobre só aquele fenômeno ali, só que não dá. E não faz sentido eu fazer uma palestra também. Então, o que é a saída? É fazer esses momentos de conversa com a galera que também está começando a criar um hábito, né, de reflexão conjunta sobre esses fenômenos. Porque aí, quando eu posto alguma coisa e alguém faz um comentário sobre algum detalhe que não foi contemplado, quando a gente faz essa reflexão da sexta-feira, a gente consegue delinear, né, essas contribuições que vieram da comunidade que está se formando ali, né? Então, acho que essa é a parte que mais tem sido interessante nesse trabalho, porque parece que, de fato, a gente está conseguindo abrir os olhos das pessoas para perceber outras coisas que vão para além daquelas formulações triviais, né? Então, uma coisa é você, biscoito ou bolacha, biscoito ou bolacha, biscoito ou bolacha. Aí, de repente, quando você pensa, opa, mas espera aí. Então, não é como se fosse só biscoito no sul, bolacha
Opa, no Sul é bolacha, e biscoito no Rio de Janeiro. As coisas são mais complexas que isso, porque você pega lá uma carta linguística como aquela que a gente viu, tem muita sobreposição e tal. Então, as pessoas estão, de fato, aplicando essas situações no dia a dia delas. O post que eu fiz hoje mesmo foi outro que também veio de sugestão de seguidor, porque as pessoas estão prestando atenção. Eu acho que isso é a parte que me interessa mais nessa conversa, porque você enxerga um resultado assim bem significativo. E acho que essa é a parte que faz a gente manter o serviço acontecendo aí. Nossa Senhora, falei demais, Luciana.